o Mestre incondicional de nossas almas, nos abençoe e ampare agora e sempre. Seguia para Damasco o altivo Saulo, com cartas do Sinédrio e a autoridade, para prender os homens do caminho, discípulos amados de Jesus, o Nazareno que morreu na cruz, em testemunho da verdade. Mas no caminho, já próximo a Damasco, ante a plena luz do dia, queda-se extasiado Saulo. O carpinteiro que morreu na cruz, naquele instante ali lhe aparecia dizendo-lhe sereno: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, meu amigo? Quem és tu, Senhor? Que queres comigo? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão, a quem tanto persegue sem pensar. Escuta-me, eu te falo ao coração. Senhor, que queres então que eu faça? Pergunta Saulo, tendo opresso o peito. Segue a Damasco, lá saberás o que deve ser feito. Sentindo que vibrara em seu espírito as clarinadas augustas da verdade, naquele instante transformou-se Saulo, a quem Jesus chamou de vaso escolhido, no pregador brilhante e destemido, que hoje veneramos como Paulo, o grande apóstolo da gentilidade. Inicialmente, gostaríamos de parabenizar os companheiros que tiveram a feliz ideia de criar a Semana Paulina. Nós temos um amor extraordinário a essa figura do Evangelho. Até ficamos às vezes a nos perguntar se a presença de Saulo, depois Paulo, não foi um dos momentos mais marcantes para a divulgação do cristianismo nascente. E quando então o companheiro pediu que nós aqui estivéssemos contribuindo para a pálida homenagem de nossa parte, já que reconhecidamente percebemos as nossas dificuldades, pensamos em falar de Emmanuel analisando Paulo, porque é outra figura extraordinária, o nosso Emmanuel analisando a figura de Paulo. Então a nossa preocupação será ser um pouco mais didático, analisando principalmente o romance espírita, a visão que os nossos amigos da espiritualidade têm da literatura, diferentemente dos companheiros aqui da Terra, para inserir então a maior obra já publicada no mundo, chamada Paulo e Estevão. Inicialmente, nós somos obrigados a voltar a um crítico de literatura chamado Fidelino de Figueiredo, que certa feita assim se expressou definindo a obra literária. A obra literária é a criação de uma supra-realidade, de uma ficção, com dados pessoais e intuitivos do artista. E este conceito, essa definição, ela foge um pouco da conceituação do romance espírita. Porque, diferentemente do homem aqui da Terra, que cria a sua ficção, no mundo espiritual que nós percebemos, é uma busca nos escaninhos da espiritualidade, nos arquivos que não se perdem, porque o amor jamais termina, e através agora da arte, Emmanuel, André Luiz e outros, veiculam através dos nossos médiuns as informações fidedignas do mundo espiritual. Aí é que está a diferença. Não é a criação de uma ficção. Eles simplesmente criam uma realidade. É por isso que o romance espírita simplesmente troca o nome das personagens, mesmo porque, às vezes, muitos ainda circulam nos sítios terrestres. Mas o que se percebe é que cada um de nós tem uma história a contar. E o que dirá então do grande trabalhador do Evangelho? Normalmente, o romance trabalha no tempo, no ambiente e nas personagens. Segundo as possibilidades criadoras do artista, ele então inventa, ele faz ficção. Fantasia é a questão da chamada supra-realidade.
nós até, evidentemente, calcados do conhecimento kardeciano, sabemos que o artista tem as suas antenas psíquicas captando o mundo espiritual. E como sabemos também no livro Nobre, nós somos influenciados mais ou menos para o bem ou para o mal, segundo o nosso processo de sintonia com os irmãos já desencarnados. O artista, como médium inspirado que é, ele pode captar também essas histórias. Então nós temos o romance aqui na Terra, às vezes, palidamente retratando histórias do mundo espiritual. E ele busca aí nos arquivos do seu próprio inconsciente, nas suas vivências anteriores. No entanto, em se tratando do romance espírita, nós vemos a fidelidade ao momento histórico, à ambientação e às personagens. E é nesse instante que nós pegamos o romance espírita e vemos que ele não tem preocupação com a chamada literariedade. Enquanto o nosso artista, o escritor, busca o aplauso fácil, criando inclusive, através de uma linguagem, de processos frasais, de um léxico diferenciado, assim o aplauso daqueles que o leem, no mundo espiritual há uma diferença muito grande, porque ao chegar lá, os companheiros têm uma preocupação: viver Jesus. Quando do rumoroso caso acontecido com Francisco Cândido Xavier e a Federação Espírita Brasileira, sendo que o nosso querido Chico foi levado às barras dos tribunais, no chamado rumoroso caso de Humberto de Campos, que depois Miguel Timpone retratou no livro A Psicografia ante os Tribunais, nós vemos que Humberto de Campos volta através da psicografia do Chico e nos primeiros livros, as crônicas do mundo espiritual, reportagem além túmulos, crônicas de além túmulo, ele procurou ater-se ao estilo que ele tinha aqui na Terra. E eles assim o faziam, a fim de que o leitor, a fim de que o crítico literário pudesse perceber que ali estava a figura de Humberto de Campos. Ali voltava a nossa Potiguar Alta de Souza. Ali estava a pena dos sonetos de Antero de Quental. No entanto, após o rumoroso caso, Humberto de Campos adota um pseudônimo. Agora, Irmão X. É interessante, porque nos livros de Humberto de Campos, raramente nós encontramos ou senão ele para fazer os prefácios. É até uma curiosidade, porque 99% dos livros vindos através do Chico, quem prefacia é Emmanuel, pois os de Humberto de Campos nós contamos com a presença dele. E ele agora narra que neste momento a preocupação dele é estar na seara do Evangelho. Neste momento é não pegar mais a pena para escrever, como fazia aqui na Terra, mas tomar da enxada para revolver o solo das nossas consciências, trazendo assim Jesus para os nossos dias. Então, a preocupação agora dos nossos escritores não é simplesmente agradar às mentes, mas falar aos corações. Daí, voltamos para o romance emanuelino, se assim nós pudéssemos dizer. Emmanuel é responsável por uma sequência há 2000 anos, 50 anos depois dessa extraordinária obra Paulo e Estevão, temos aí o Ave Cristo e finalmente a Renúncia. É interessante notar que nos primeiros livros, principalmente há 2000 anos, nós temos ali a figura extraordinária de Lívia. E uma coisa que chama atenção em Emmanuel é o carinho que ele tem principalmente com a figura feminina. Nós observamos isso em quase todos os livros. É a presença de Lívia, é a presença de Célia, é a presença extraordinária de Abigail, é a presença de Alcione. Mas o que chama atenção é que em cada um desses romances, a sua preocupação é trazer aquela época, aquela ambientação histórica, guardando a fidelidade com o fato para os nossos dias. E então nós temos aí
o cristianismo nascente nessas duas extraordinárias obras. Há 2000 anos, com a presença de Cristo, e os primeiros momentos da propagação cristã com o nosso romance 50 anos depois. Mas aí é que começa a inserir a história de Paulo e Emmanuel, este amor que vem desafiando os séculos, porque os Espíritos amam. Então veja, antes que Emmanuel descesse, agora como senador Publius Lentulus, em Pompeia, ante as lavas do Vesúvio, ele estava, coração entristecido, numa biga, caminhando por uma das ruas de Roma. Se não nos falha a memória, a Via Ápia. Naquele instante, os animais que puxavam o veículo entraram em disparada, começaram a correr. E é nesse instante que ele vê mais ao longe um grupo de pessoas que conversavam. E um moço, um destemido servidor de Jesus, pula à frente e faz com que os cavalos parem, salvando a vida ali do venerável senador. Ele desce, encaminha-se para o grupo para ser reconhecido e percebe a presença extraordinária do nosso querido Paulo, que já estava em Roma. Ele troca algumas palavras e Emmanuel diz assim: eu trazia o coração amargurado pela despedida abrupta de Lívia. Ele não sabia o que passava no meu coração, mas as suas palavras foram fonte de consolo. Então veja, nós temos aí o primeiro grande encontro de Paulo e Emmanuel. As nossas palavras se prendem numa carta escrita por Ney Lúcio, o nosso Ney Lúcio de Jesus no Lar, de Alvorada Cristã, personagem de 50 anos depois, através da psicografia de Franciscano Xavier. É interessante. Quando as cinzas do vulcão, naquele instante, faz adormecer, num sono quase secular, a cidade de Pompeia, e o senador deixa a sua indumentária física, abrindo os olhos para a realidade do Espírito, ele vê uma figura extraordinária. Era o apóstolo da gentilidade. Porque Paulo buscava os gentios, e ali estava alguém necessitado dele. Era o nosso hoje Emmanuel. É recebido então por Paulo, ali, junto aos companheiros que também deixavam a vida ante a hecatombe. E aí o amor prolonga. Nós sabemos, e em Renúncia percebemos esta ambientação. O padre Damiano, de vez em quando, conversando com Alcione, diz: eu tenho reminiscências de uma terra luxuriante, eu tenho vontade muito de conhecer as Américas, coisa que ele não fez naquela encarnação. Mas ele já tinha estado aqui nas expedições colonizadoras. Foi o nosso extraordinário padre Manuel da Nóbrega, que com o seu muito gentil secretário, conforme ele dizia, José de Anchieta, desenvolveu um extraordinário trabalho, não só de catequese do aborígene, mas também daqueles companheiros que iniciavam, às vezes no degredo, a sua vivência nesse enorme Brasil em forma de coração. Nós não sabemos avaliar, e está aí a desafiar os exegetas do movimento espírita, a figura extraordinária do nosso Manuel da Nóbrega. Nós temos pesquisado, à força das nossas atividades profissionais, a história do jesuitismo no Brasil. E ficamos impressionados, lendo principalmente Padre Serafim Leite, no seu livro sobre a Companhia de Jesus. São mais ou menos uns 10 volumes bastante densos, que fala da figura extraordinária de Nóbrega. Também o grande historiador paulista Tito Livio, analisando a figura de Nóbrega. E aí é que nos chamou a atenção esse fato. Nóbrega, ele retarda a inauguração do Colégio de São Paulo, germe da grande metrópole paulista,
mês de janeiro, 25, que era a data de conversão de Saulo e Paulo. Olha aí as reminiscências, olha aí a ligação desse extraordinário companheiro nosso com a figura venerável do nosso companheiro Paulo. E vamos agora para uma carta de 3 de maio de 1940, escrita por Emmanuel através do Chico. Diz o nosso querido mensageiro da espiritualidade: lede as cartas de Paulo e meditai. Começa assim a sua epístola. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho para o mundo. Olha a beleza com que ele trata a figura extraordinária de Paulo, conforme nós vamos ver analisando o romance junto com vocês hoje. Muitas vezes foi áspero, a terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões de espinheiros e pedregulhos. Paulo enfrentou a dificuldade, porque ele não trabalhou simplesmente com aqueles que aceitavam. A gente, quando começa a ler Atos dos Apóstolos, ou buscando ainda o livro nobre que é Paulo e Estevão, a gente percebe as grandes dificuldades, as aguilhões na carne que ele enfrentou. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre as claridades do cristianismo. Por isso nós não podemos entender Jesus sem a presença extraordinária do nosso Paulo, porque Paulo foi a voz. É por isso que nós entendemos porque naquele instante as vozes de Damasco, conforme o poema que nós acabamos de declamar de José Soares Cardoso, a Jesus voltando para buscá-lo. E aí nós vamos entender, nós sempre nos quedamos admirados, porque esse Paulo, quando Saulo teve uma vida tão voltada para aquilo que nós rejeitamos, foi chamado às portas de Damasco para ser o grande arauto do Evangelho. É porque nós sabemos, e Emmanuel, vocês vão observar, analisando o texto do romance, como ele vê carinhosamente a figura de Paulo. Muitas vezes nós não lemos as entrelinhas. O espírita, às vezes, a gente se preocupa com o enredo, quer saber do final da história, e nós não podemos fazer isso. O livro espírita precisa ser relido. Por sinal, Paulo eu já li 5 vezes, Paulo e Estevão, e cada vez que eu vou reler eu acho alguma coisa em Paulo e Estevão. Então eu comecei a observar as frases quando ele está caracterizando a figura de Saulo, né? Saulo era evidentemente aquele moço que tinha um amor profundo à lei, era um grande coração voltado para a lei. Então veja, aquele entusiasmo extraordinário, Jesus o conhecia e sabia que era uma fonte extraordinária para a disseminação da verdade cristã. Continuemos aqui ainda a nossa carta. E aí então, ele vai colocar a história que nós acabamos de narrar do encontro dele junto com Paulo ainda aqui em vida. E vai concluindo dizendo o seguinte, que Paulo é o grande luzeiro da fé viva. Seu vulto é de todo homem sincero que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Nós precisamos desmistificar no movimento espírita a figura principalmente do Evangelho narrado pelos evangelistas, o Atos dos Apóstolos, incluindo as cartas paulinas. Normalmente, os espíritos, eu só leio Kardec, mas não há uma figura no movimento espírita, no espiritismo, que conheça mais Jesus do que Allan Kardec. E, na nossa impressão, em estudos que nós temos feito, Allan Kardec teve uma vinculação extraordinária com Jesus. Por isso é que se explica, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, retirarmos as instruções dos Espíritos, a obra permanece, continua, porque tamanha é a acuidade, tamanha é a profundidade da conceito
conceituação, da visão de Allan Kardec ante os ensinos de Jesus. Então, por que rejeitar? As cartas paulinas, se nós começarmos a observar, principalmente Coríntios 2, nós temos ali um verdadeiro tratado de paranormalidade na linguagem da época. É o nosso livro dos médiuns. Basta nós retirarmos ali a nomenclatura da época, faça uma substituição. Onde lê Espírito Santo, coloque uma legião de espíritos. Onde lê dons, fala mediunidade, está aí o livro. Então nós precisamos voltar ao Evangelho de Jesus. Evidentemente, através da ótica da codificação kardeciana, porque sem Kardec não dá para a gente ler o Cristo. E aí a gente começa então a perceber a importância desses luminares, desses benfeitores na retaguarda das nossas vidas. Depois, nós encontramos também uma frase muito carinhosa de Emmanuel, quando se voltou para o Dr. Rômulo Joviano, que foi diretor ali do Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura em Pedro Leopoldo, e chefe do Chico durante muito tempo. Muito carinhosamente, Emmanuel disse assim para o Dr. Rômulo Joviano: Paulo e Estevão é o livro do trabalhador cristão. É o livro do trabalhador cristão. Então, nós começamos a observar que esta frase aqui, ela não se perde. Observe, principalmente, o predicativo. É o livro do trabalhador cristão. Nós vamos observar em Atos dos Apóstolos a vivência que hoje nós tentamos validamente vivenciar na casa espírita. Quando nós observamos Lucas descrevendo a casa do caminho, onde as pessoas se doavam, não só em trabalho, mas às vezes até financeiramente, criando uma verdadeira comunização. É interessantíssimo, e são palavras de Caivara e Schutel, um verdadeiro comunismo cristão, se assim pudéssemos dizer, são palavras do nosso Caivara e Schutel, onde as pessoas doavam até o seu dinheiro, a fim de que aquilo ali se transformasse num bem coletivo. É o chamado comunização cristã, o socialismo cristão, onde nós um dia vamos viver ali na regeneração, onde nós vamos observar que não é necessário ficarmos aumentando os nossos valores transitórios, porque nada nós levamos, a não ser o amor que nós damos, porque o amor é a única coisa que se multiplica. E então nós vamos ver que as casas espíritas da atualidade estão vivenciando o amor que ele estava colocando do trabalhador cristão, das tarefas que desenvolviam lá. E vamos ver, inclusive, que a visão da casa do caminho é oferecida por Paulo, porque Lucas recebe os alfarrábios, os pergaminhos, daquilo que ele estava escrevendo. Então veja a figura extraordinária desse narrador nos tempos apostólicos, que não tendo tempo de fazer mais, solicitou essa figura extraordinária de Lucas, que tinha conhecimento, para poder passar para o papel. Então a gente vai observando a importância dele em alinhavar a história para nós aqui da Terra, na linguagem evidentemente da época, e que o Emmanuel depois busca nos arquivos da espiritualidade. Vamos agora diretamente para o prefácio do livro. Veja, qual é o objetivo da obra? Passemos a palavra para Emmanuel. É transferir ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do mundo espiritual, acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então nós não temos aqui uma obra para falar aos nossos cérebros, para falar à nossa inteligência, ao nosso intelecto, mas nós temos aqui uma obra para falar ao nosso coração, para se constituir de um roteiro para as nossas tarefas. Porque o que nós enxergamos em Paulo e Estevão, segundo a visão de Emmanuel, é um grande livro roteiro, dizendo o seguinte: aqui está um trabalhador, meditai-o, segui-o. É o grande caminho, verdade e vida a que Jesus se referiu. Depois diz o mais: apresentar a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem, transformado por Jesus, e atento ao ministério divino. Estes foram os objetivos que Emmanuel colocou para nos dar Paulo e Estevão. Agora, o que chama
imersão é extraordinária. Porque muitas vezes, nas nossas vidas, quando nós encontramos Jesus nas estradas de Damasco da vida, nós até caímos prostrados. Mas quando nós ouvimos a voz do Cristo, nos chamando para a tarefa, nós questionamos: Senhor, que trabalho o Senhor vai me dar? Olha, tem uma coisa, se for para lavar o centro, não pede não, me dá alergia, eu tenho alergia a sabão. Se for mexer com sopa, não gosto, e aqueles pobres dão trabalho. Então nós escolhemos os trabalhos. Ele diz: Senhor, que queres então que eu faça? Mas veja, Saulo estava vindo em perseguição a Ananias. E no entanto, ele simplesmente assumiu a tarefa. Porque ele sente no átimo de segundo que ali estava a verdade. Sim, se ele voltou, se ele estava, isso é verdade, eles não mentiram. Estevão não negou. Realmente esse carpinteiro que está na minha vida tem uma importância para mim. Senhor, que queres então que eu faça? E começou a trabalhar. Veja que a primeira expressão dele, uma das mudanças mais radicais da história de humildade, que é tão difícil ser humilde, mas quando Jacó, que era um dos seus servos, questiona o que fazer, diz: bom, agora vocês são livres, eu não tenho mais servos, sou apenas mais um servo de Jesus. Veja, ele simplesmente se coloca a partir desse instante nas mãos do grande Consolador, né? Diferentemente de nós, que faz 2000 anos, se contar da vida dele para cá, e milênios, que nós estamos questionando que trabalho Jesus vai nos dar, até hoje, na família espírita. Continuando. Foi mais do que um predestinado, foi um realizador, que trabalhou diariamente para a luz. Entre ele e Jesus havia um abismo, e o apóstolo soube transpor. Isso aqui é extraordinário. Veja como transpor esse abismo no trabalho redentor. É não descansar. Era sentir naquele instante o aguilhão da insatisfação. É necessário trabalhar, trabalhemos. Que magoe, Tiago, que às vezes Pedro não me entenda, não importa. Que eu às vezes não me sinta bem com Barnabé, não importa. O problema agora é servir Jesus. É por isso que nós compreendemos a vivência dele, quando Jesus um dia disse assim: eu não vim vos trazer a paz, mas eu vim vos trazer a espada. A gente não compreende quando ele disse que haveria inclusive a discórdia entre a esposa, o esposo, o filho, porque nós ainda estamos atendendo à expressão evangélica, enterrando as nossas velharias. Senhor, espere, eu preciso enterrar o meu pai. Mas quem quer seguir o Evangelho precisa deixar que os mortos enterrem seus mortos e partir para a frente. No entanto, nós ainda, há milênios, estamos enterrando as coisas transitórias, as nossas velharias. Nós não assumimos ainda o grande compromisso. Nós não temos abraçado a grande tarefa. Por isso, Paulo soube transpor os abismos, trabalhando incessantemente. Bom, agora entremos nos traços descritivos do doutor da lei. Nós não vamos aqui falar de Corinto, não vamos analisar a figura extraordinária de Estevão e de Abigail, embora somos obrigados a reconhecer que, se há Paulo, havia Estevão. É necessário entendermos esse binômio. E é tão interessante porque muitas vezes, nas suas visões, ele enxergava o próprio Cristo e a figura ali era do venerável Estevão, né? Mas não importa esses detalhes. O que são detalhes? O que importa aqui é que nós analisemos como Emmanuel carinhosamente começa a fazer a construção dessa personagem chamada Saulo inicialmente. É claro que um estudo desse demandaria horas, às vezes até uma semana toda, da gente fazer essa exegese, essa interpretação. Podíamos inclusive aqui recorrer ao nosso Hermínio de Miranda, falar um pouco de Tarso, analisar a importância de Tarso na vida de Saulo, a importância dele ser um cidadão romano, porque aquilo foi um planejamento histórico, a fim de que no final ele pudesse apelar para César como cidadão romano que era. Há toda uma fabulação aí
nós não vamos porque o tempo realmente nos cobra. Mas vejamos, página 90, Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na obra de admiração geral. Veja, é o primeiro momento quando ele vê Estevão pregar. E naquele instante ele está admirado da pregação de Estevão. Mas já há aqui uma descrição, emotivo por temperamento. É a figura que Jesus precisava, de alguém que agisse com a emoção, que servisse sem ficar, às vezes, questionando apenas com o intelecto. Será que eu faço? Será que eu não faço? Atender à lei de ontem ou às vezes iniciar a tarefa hoje? Não, é simplesmente aceitei Jesus, agora é o trabalho. Depois na página 95, e assim concluindo, parecia possesso de fúria. Eu fiquei prestando atenção aqui do verbo parecer. Há uma diferença essencial entre ser e parecer. Ser marca a essencialidade, não é? O que nós somos na nossa essência, eu sou. Mas veja o carinho do nosso escritor aqui, em se referindo agora à figura venerável de Paulo. Parecia, ele não era, ele parecia, era um estado transitório, de uma pessoa que amava com toda a força do seu coração, porque achava ser a verdade, a lei mosaica. Né? Agora, parecer é um estado transitório, nós depois podemos ser, como de fato ele deixou de parecer para ser. Agora é Jesus quem vive em mim, e fez a mudança radical. Depois, página 119, Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar com o desassombro de Estevão. Né? Veja aqui a descrição, característica da sua impulsividade, aquele companheiro que sentia nas próprias palavras, porque lendo atentamente o livro nós percebemos que de modo próprio ele não queria que Estevão fosse lapidado. Se nós olharmos com muita atenção, ele guardava em si o secreto desejo daquela voz extraordinária voltar para a grei do judaísmo. Pregar Moisés era a ideia dele. Tanto é que quando Abigail, que não sabia que quem estava preso era Gesiel, hoje chamado Estevão, e pede que lhe dê uma nova chance, ele saiu satisfeito. Primeiro, pelo carinho extraordinário da sua Abigail, mas porque também ele queria dar uma nova chance à voz extraordinária do Evangelho. E é por isso então que quando Estevão está naquele instante ali, já semi-morto, moribundo, e Abigail reconhece-o como irmão e pede que possa ir junto dele, Paulo dá aquela desculpa, vou ver se ele ainda, vou dar uma chance se ele quiser modificar. É claro que aí já está toda uma mudança no romance, mas o que chama a atenção é isso, é perceber que nós não temos aí simplesmente um indivíduo sanguinário, um indivíduo cruel, mas um homem que acreditava. Ele foi feito para servir ao mosaísmo. Todos os seus professores, desde a sua infância, o trabalho que colocaram, o próprio poeta a quem nós já referimos aqui, coloca, ele era a fina flor dos rabinos. Era um indivíduo que foi talhado para ser o grande pregador de Moisés. E, evidentemente, não conhecia outra verdade a não ser aquela. Continuemos. Bom, aí nós temos agora já aquela parte final de Estevão reconhecendo nele, olha essas frases lindas, não tenho no teu noivo inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Por que ele teria usado o verbo defendeu? Veja, ele está naquele instante semi-morto, já no momento final de desencarne. Defendeu é um tempo passado, mas Saulo ainda vai continuar. Mas veja a sequência, quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. É como se nós tivéssemos ali uma profecia. Dali a alguns dias, Jesus estará te buscando às portas de Damasco, Saulo, e não serás mais o Saulo. Vai desvestir a roupa do homem velho, para nesse instante assumir a
e nós vamos fazer questão de analisar a poesia, a poeticidade de Emmanuel ao tratar da figura do Cristo junto ao nosso Paulo. Veja ali: outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasga e lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica, presta atenção, era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos, magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Em Há 2000 anos nós temos o único retrato narrado feito por um senador, segundo a documentação histórica, chamado Publius Lentulus, o nosso Emmanuel. Né? É uma descrição histórica que nós temos depois, lá em Há 2000 anos. E Emmanuel, naquele instante, usa o mesmo recurso. Eram os cabelos que desciam como se fossem cascatas e encontravam ali nos ombros a maneira dos nazarenos. Nós temos aqui Jesus também sendo descrito desse jeito. Agora, o que nos chama muita atenção, era feita de pontos luminosos. E essa divina tristeza, jamais ouviram sorrir, mas muitas vezes chorar, né? E aí nós temos ali o orgulhoso, inflexível doutor da lei, evidentemente caído no solo, e o chamamento. Agora começa a grande transformação, que é do Senhor, que queres então que eu faça. Continua agora a descrição, e manda o seguinte: o doutor de Tarso, entretanto, revelando humildade que jamais se coadunara com seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima. Olha a beleza, gente, deixou cair uma lágrima. Como isso aqui é divino, principalmente quando nós estamos lendo o romance, vendo aquela figura que não se dobrava, e nós vemos ali a grande mudança, né? É como se fosse uma flor que começasse no solo difícil daquela estrada poeirenta que levava a Damasco, e ela começa então a vicejar, né? E no orvalho que o Cristo dava, ele se aquecia e ele então se deslumbrava, e é nesse momento então que a lágrima vem denunciando o homem que nós admiramos. Porque a figura extraordinária de Paulo não é simplesmente de um transeunte, não é aí de um missionário, de corpo fluidificado, que passou pela terra em brancas nuvens. Não, é um ser humano. Um indivíduo que um dia disse assim para uma jovem, que o convidava para uma transa, me perdoe a expressão: minha filha, eu tenho esses problemas e venho lutando contra eles. É um ser humano, como todos nós. Uma pessoa que vivia o dia a dia e, no entanto, encontrava força para resistir às investidas do mal. Depois, ele encerra, para continuar a segunda parte do livro, essa descrição ambiental extraordinária. Damasco podia recordar o jovem tarsense, formoso e triunfador, o grande corredor de bigas, né? Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas, mas vendo-o passar na via pública, aqueles dois homens cansados e tristes, ele e Jacó, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante, de olhos mortos. Ele trazia agora as escamas e buscava Ananias para a grande transformação. Então, nesse instante, a gente encerra a metade do livro, e nós vamos ter agora toda a vivência de Paulo, que nós não vamos detalhar, porque isso deverá ser abordado, segundo o temário, nos dias subsequentes. No entanto, ainda para o nosso término, vamos folhear rapidamente o romance e ver como Emmanuel, a ótica de Emmanuel final, quando então nós temos ali o carrasco e temos Paulo
entregando o seu corpo físico à terra e regressando para o mundo espiritual. Paulo, um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, é Ananias, a primeira figura, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Dois momentos onde as escamas, a escama que cobria o jovem Saulo, a fim de que ele pudesse descortinar o grande trabalho. Agora, a visão toldada e havia necessidade de abrir para que ele enxergasse a misericórdia divina. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. Os inimigos, evidentemente, não eram os romanos, que daqui a alguns dias seriam chamados para a edificação do trabalho ali em terras de Roma, mas esses inimigos que nós trazemos dentro de nós, porque o grande inimigo não é aquele que às vezes funciona até como professor de nossas vidas. Quando nós meditamos em amai os vossos inimigos, ficamos a pensar, mas como amar o inimigo? Como chegar em alguém que não nos deseja amor e abraçá-lo? No entanto, fugindo aqui do comentário kardeciano, ficamos buscando um pouco mais no fundo e compreendemos esta beleza da construção cristã. Quando Jesus se referia aos inimigos, falava também dos inimigos que nós trazemos dentro de nós e nós precisamos amar. Rubens Carlos Romanelli, um dos grandes estudiosos da linguagem, que tivemos o prazer de conhecer em Uberlândia em 1963, não faça a conta não, mas eu era jovem, na inauguração do Alfredo Júlio, ele nos contava, e depois passou isso aí para o livro O Primado do Espírito, uma pequena historieta, uma parábola, dizendo assim, que um homem sabedor que um ladrão ia assaltar a sua casa, amedrontou-se e fez com que os móveis, os mais pesados, fossem colocados nas portas, nas janelas, a fim de que o ladrão não pudesse penetrar. E aquela noite foi noite de sofrimento. No outro dia, ao cair da tarde, passo se fizeram, e ele repetiu a mesma operação. Durante 3, 4 dias, já não suportava mais, estava cansado. Eram os móveis arrastados, era a angústia, a ansiedade, até que enfim veio um lampejo, alguma coisa brilhou na sua inteligência. E ele então retirou os móveis, abriu a porta, entrai, irmão, vinde, me dê um abraço. O que eu posso fazer por você? É comida? A geladeira está aí. É um trabalho? Eu tenho. Quem sabe? E resolveu. É uma parábola, mas ela tem uma profunda significação. O mal existe em nós. Todos nós seres humanos o trazemos. E o livro venerável diz assim, o importante não é não fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Está aí o livro dos Espíritos. E é aquele momento em que nós vamos aprender a pegar essa energia extraordinária que é o mal em nossas vidas, é transformar em bem. Porque é uma força extraordinária. Vejo tanto que nós usamos o mal até nos nossos pensamentos. Nós vibramos com tal intensidade que o povo da roça diz, zanca até sabão. Então é necessário usar esse potencial energético. Um dia o Divaldo nos contava que sempre gostou de cuidar de orquídeas e tinha lá centenas de orquídeas. Um dia ele recebeu de uma amiga que vinha da Europa, dos Alpes, uma orquídea, e é aquela que ele tratava com mais carinho. E sempre que alguém chegava, como todo mundo faz, a gente mostra o que mais gosta. Eu pessoalmente mostro o livro, que é o que eu mais gosto. Mas ele gostava das orquídeas. E ele então recebeu um dia esta moça, e ela olha uma hora e se deteve naquela. E demorou, é hoje. Quando ela foi embora, a coitadinha começou a desmilinguir. Aí tocou o telefone. Divaldo, você já viu as orquídeas? Sou eu, é só eu olhar, morre. Divaldo, olha minha filha, você tem um potencial magnético extraordinário, exercite-o para o bem. Você faz por orquídea, você pode fazer diferentemente,
fazendo com que cresçam orquídeas no coração dos outros. Então veja a importância que nós podemos dar nessa força que nós temos, que nós usamos para o mal. E aí é a grande mensagem. Paulo usa toda aquela força, aquele jorrar, aquele caudal que ele trazia para a velha lei, nesse instante agora, para vivenciar o Evangelho. E é por isso que nós compreendemos, no momento em que Ananias diz: vê, novamente em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicar-se os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir junto ao Mestre amado. E a caravana parte, visitando este ou aquele lugar que ficou marcado na vida do jovem tarsense. Mas nesse instante, vale a pena também nós observarmos a figura extraordinária do vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Olha que beleza que é a descrição do nosso irmão. Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da emoção. Lágrimas abundantes peroravam-lhe no rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadas mãos uma ação de ternura, enquanto Estevão abraçavam com efusão. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E ali, em plena caridade, queda-se extasiado Saulo. O carpinteiro que morreu na cruz, naquele instante ali lhe aparecia, dizendo-lhe sereno: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, meu amor? Quem és tu, Senhor? Que queres então comigo? Eu sou Jesus, respondeu Lisânia, a quem tanto persegue sem pensar. Escuta-me, eu te falo ao coração. É duro para te recalcitrares contra o impenitente Aguilhão. Senhor, que queres então que eu faça? Pergunta Saulo, tendo opresso o peito. Segue a Damasco, lá saberás o que deve ser feito. Que saibamos seguir a mensagem de Paulo, e que Jesus nos abençoe e ampare mais uma vez.